9. Então, por favor, acompanhem Colossenses 2, de 16 a 19. Antes propriamente da leitura do texto, eu quero dizer o seguinte: se existe um pecado, irmãos, que os cristãos mais toleram, é o pecado do legalismo. Isso é impressionante. Às vezes a gente não consegue perceber isso. Mas se há um pecado tolerado pela igreja, é o pecado do legalismo. Muitos cristãos provavelmente ficariam surpresos em ouvir que o legalismo é rotulado de pecado. Legalistas, por exemplo, são vistos na igreja como sendo super zelosos, como sendo pessoas super espirituais, mas eles não são considerados pecadores, pelo menos não como adúlteros, pelo menos não como ladrões e outros mais. Muito pelo contrário, o legalismo ele parece promover a santidade, o que é de fato uma preocupação válida. No entanto, irmãos, o apóstolo Paulo ensinou que o legalismo é um mal agressivo e que aqueles que foram salvos pela graça devem se opor fortemente ao legalismo. A maior parte, por exemplo, da epístola de Paulo aos Gálatas é um ataque ao legalismo. Muitas das outras cartas do apóstolo Paulo, em suas cartas, há advertências sobre os perigos do legalismo. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versos de 1 a 3, o apóstolo Paulo afirma que certos homens que proibiam casamento e defendiam a abstenção de alimentos estavam promovendo doutrina de demônio na igreja. Então, claramente, o legalismo para Paulo não era um pecado menor. Isso não estava na mente do apóstolo Paulo, mas tão grave quanto qualquer outro pecado. A passagem que nós vamos ler nesta noite, dos versos 16 a 19, Paulo vai continuar respondendo à mensagem dos falsos mestres. E, em particular, o legalismo. Percebam que o que nós vamos ler aqui é o foco da preocupação do apóstolo Paulo, que se manifesta de duas formas. Uma preocupação com as coisas que estão sendo vistas de maneira exterior, ou seja, os externos cerimoniais, e mais as chamadas também experiências espirituais. Então, Paulo vai combater o legalismo dentro destas duas questões. Todas estas duas questões estão ligadas a uma espécie de legalismo na vida lá da igreja de Colossos. Então, Paulo vai fortemente, nesses versículos que nós vamos ler, responder a isso. Então, antes de lermos, eu queria orar primeiramente com os irmãos e pedirmos a direção de Deus. Então, baixe a sua fronte, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Deus bendito, os nossos corações, eles são muitas vezes indisciplinados. Se desviam, se distraem, são atraídos pelas mentiras, pelas promessas vazias do mundo, pelas alegrias do pecado que são fugazes, temporárias e falsas. Então agora, ó Deus bendito, diante da Tua palavra, diante do Senhor, nós nos curvamos, ó Deus, com a Tua palavra em nossas mãos. E nós te suplicamos que o Senhor venha manejar em nossos corações a espada do Espírito que é a Tua palavra, para que o nosso pecado venha à tona, para que ele seja confrontado, trazendo assim graça aos nossos corações. Guie-nos, ó Deus, a Jesus e permita-nos nos apegar ao cabeça que é Cristo. Nós pedimos isso em nome dele, o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dizemos amém. Acompanhe a leitura, meus irmãos, diz assim a palavra de Deus: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfadoado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Amém e amém. Eu quero chamar inicialmente a atenção dos irmãos para o verso número 19, porque Paulo vai trabalhar aqui uma metáfora, ele vai usar a metáfora de um corpo. Cristo é o cabeça, nós já sabemos, a igreja é o corpo, e Paulo vai demonstrar, quando ele usa essa metáfora, uma preocupação que ele tem então com a chamada saúde do corpo. Então perceba que é interessante, não é? É necessário que nós entendamos um pouco da metáfora do apóstolo Paulo aqui,
para chegarmos ao ensino dos versículos anteriores. A preocupação de Paulo é com a saúde do corpo, então ele vai fazer o quê? Ele vai começar diagnosticando uma doença espiritual que está assolando, então, o corpo de Cristo lá na igreja de Colossos. Há um vírus, por assim dizer, um vírus espiritual que começou, então, a infectar a igreja, a fazer com que a igreja ficasse enferma. E Paulo quer, então, irmãos, que tanto nós quanto aqueles irmãos em seu contexto entendamos a natureza dessa doença. A doença, em primeiro lugar, ela precisa ser diagnosticada e ela precisa ter um diagnóstico correto. Então, Paulo, o que ele quer fazer? Ele quer recorrer a um plano em seguida, um plano de tratamento para pensar, então, em estabelecer a cura para esse corpo que está enfermo. Se você voltar, então, os olhos comigo para o verso 16, você verá um dos sintomas de apresentação dessa chamada doença espiritual na igreja de Colossos. Os falsos mestres e aqueles que seguem, não é, que estão seguindo esses falsos mestres, eles estão em primeiro lugar fazendo o quê? Julgando alguns, proferindo julgamento. Por isso Paulo diz no verso 16, ninguém, pois, vos julgue. E era exatamente isso que estava acontecendo. E assim Paulo tem que insistir para que eles não permitam, aqueles que não estão se envolvendo com esses homens, ou seja, eles não permitam com que eles sejam, então, o quê? Julgados. Mas mais do que isso, no verso 18, nós temos um outro diagnóstico do apóstolo Paulo acerca dessa enfermidade. Ele diz lá, ninguém se faça árbitro contra vós outros, ou seja, literalmente, ninguém venha a desqualificar vocês. Então percebam que o julgamento deles estava indo tão longe, mas tão longe que eles estavam desqualificando alguns da igreja, ou seja, expulsando indivíduos da igreja. A palavra aqui originalmente tinha referência ao trabalho, por exemplo, se você pensar nessa desqualificação, você vai se lembrar, por exemplo, de um árbitro de futebol, num campo de futebol. É ele que detém o quê? O poder em suas mãos. É ele que está julgando a partida. Todo e qualquer lance, todo e qualquer acontecimento, os jogadores, e inclusive se a partida deve acontecer ou não, ele tem as decisões do jogo em suas mãos. E é exatamente isso que estavam fazendo os falsos mestres. Eles estavam tão comprometidos, irmãos, com a sua mensagem, que eles estavam tomando decisões sobre quem permanecia ou quem não permanecia na igreja. E isso por si só estava trazendo uma consequência negativa para a igreja. A comunhão da igreja estava sendo afetada. A comunhão dos colossenses já não era mais a mesma. E percebam e observem ainda a propósito, Paulo diz que não devemos simplesmente, então, torcer as mãos, ou como alguns fazem quando estão vendo problemas na igreja, não é? Dão de ombros, como se isso não fizesse referência a eles. Ou, por outro lado, quando nós vemos o chamado criticismo, não é? Resultando em divisão e tensão no meio da igreja, ele diz então que a nossa postura não é de ficarmos parados, mas de dizermos, não, ninguém nos julgue. Ou seja, ninguém também nos desqualifique. Portanto, irmãos, há algumas ações a serem tomadas, diz o apóstolo Paulo. Isso não é simplesmente para ser tolerado, para ser desculpado, ou seja, para ser deixado de lado na igreja. Muito pelo contrário. Então a pergunta é, o que se faz diante de uma situação como essa? Como você lida com um tipo de problema chamado legalismo dentro da igreja? E aí, em primeiro lugar, você precisa entender que o legalismo tem as suas mutações. Ele vai tendo diferenciações dentro da igreja. E o primeiro passo do apóstolo Paulo é entender, como eu disse, a enfermidade. Você tem que entender a doença. Ou seja, por que é que aqueles homens, os falsos mestres, eles são tão críticos? O que está fazendo com que esses homens venham a julgar da forma que eles estão julgando? Então, eu quero falar, começar primariamente aqui falando sobre as mutações desse legalismo nessa passagem. Um vírus, você sabe, ele é um patógeno que ele está constantemente em quê? Mutação. Então aqui existem duas mutações dessa doença. Duas mutações do legalismo nessa passagem. E a primeira deles está lá no verso 16. A razão pela qual eles estão julgando, ou os fundamentos do julgamento dos falsos mestres, Paulo diz, ninguém, pois, o julgue por causa de comida, ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados.
Aparentemente, os falsos mestres, irmãos de Colossos, estão adotando os chamados regulamentos dietéticos do calendário do Antigo Testamento, exatamente como eles estavam insistindo lá anteriormente nos versos 11 e 12, na perspectiva da circuncisão. Então vejam que essa é a primeira mutação do legalismo aqui em Colossos. Eles estão focados em conformidade cuidadosa com os chamados códigos rigorosos de conduta religiosa externa. Eles não estão preocupados com uma mudança interna, uma mudança de coração. Embora seja essa a principal perspectiva para a qual toda a Escritura nos chama a atenção, mas não, eles estão preocupados com os códigos rigorosos de uma conduta, de uma religião externa. E percebam então que eles têm sim, quando eles afirmam isso, eles estão julgando, então eles têm regras para a comida, eles têm regras para a bebida, diz o apóstolo Paulo. E em relação à segunda, você vai perceber que se você olhar em toda a Escritura, os únicos regulamentos que nós temos para a bebida estão relacionados em particular com o voto do nazirado. Está lá em Números capítulo 6 e Juízes capítulo 13, que eram votos incomuns em circunstâncias excepcionais que uma pessoa judia poderia impor a si mesmo, ou seja, restrições adicionais nessa área, restrições à sua própria liberdade. E aqui instaura-se um problema. Por quê? Porque é bem possível, então, que os falsos mestres colossenses estivessem indo além destas restrições extraordinárias que haviam sido instauradas por causa de um voto específico ou uma situação específica. A exigência em relação ao nazireu para os membros, e eles estão aplicando isso aos membros da comunidade local. Estavam estabelecendo regras para a igreja, tanto de se comer quanto de se beber. Mas eles não param por aí. Eles tinham regras sobre os dias sagrados, eles tinham as festas, a lua nova, os sábados, e aqui nós temos mais uma referência ao chamado calendário litúrgico judaico. E veja que Paulo aqui, e nós não vamos entrar nessa discussão, porque essa discussão aqui não é pertinente, e nem Paulo está tratando disso, sobre a questão do dia do Senhor. Ele não trata aqui se nós devemos manter um dia inteiro, há cerca de 7 dias. Ele não fala sobre isso. Ele não fala aqui sobre a necessidade de misericórdia, não fala sobre a necessidade de descanso. Embora esse ensino, nós já estamos cansados de saber, ele permeia toda a Escritura. Então essa não é a preocupação do apóstolo Paulo aqui, não. Mas a preocupação do apóstolo Paulo, antes de mais nada, é com um padrão. É com um padrão, irmãos, de uma trajetória de vida que está caracterizando quem? Os falsos mestres. Regras para se comer, regras para se beber, regras para chamadas festividades, rudimentos alimentares, regulamentos alimentares que estão simplesmente identificando essas pessoas, não como seguidores de Cristo. Embora eles estejam querendo que eles sigam isso, o restante da igreja siga isso, dizendo que assim eles estarão sim seguindo ao Senhor Jesus Cristo. A gente tem até que ser justo aqui. Nós temos que fazer justiça, tanto quanto pudermos, lógico que sim. Por que eu digo isso? Porque esse instinto dos falsos mestres, muito provavelmente, irmãos, ele foi motivado, pelo menos até certo ponto, por um desejo louvável de ser o quê? Obediente, de ser rigoroso, de ser cuidadoso, de ser fiel, de fazer tudo como Deus prescreveu, tudo como Deus ordenou. E essa certamente é uma atitude que todos nós devemos abraçar. Só que eles, irmãos, eles perderam completamente a verdadeira pureza, a verdadeira santidade, a verdadeira saúde espiritual e vitalidade. E sabe de onde é que vem isso? Paulo nos mostra no texto, irmãos, do rigor ao observar formalidades cerimoniais e, portanto, querer impor as leis mais rígidas para governar tudo ou todos os detalhes da vida, comida, bebida, dias, semanas, meses, anos. E aí eles dizem, então você será santo. Você entende? Fazendo isso, guardando essas regras, você será o quê? Santo.
Você estará agindo corretamente diante de Deus. Então nós temos, em primeiro lugar, aqueles que estão fazendo o quê? Julgando. Mas nós não temos apenas essa primeira mutação daqueles que olham para a igreja e julgam. Nós temos aqueles que investigam experiências na igreja. Nós temos uma segunda mutação. Veja comigo no verso 18. O legalismo, ele é buscador de experiência, irmãos. Ele busca experiências. Eles são guardiões de regras. E agora, o buscador de experiência, ele é aquele que fica fazendo o quê? Buscando essas experiências, enredado por essas experiências, olhando só para essas experiências, mas à guarda daqueles preceitos cerimoniais, eles fazem o quê? Eles começam a desqualificar pessoas na igreja. Eles começam a dizer assim, olha, você não é um crente. Se você for, você é um crente de segunda classe. Olha, como você não anda, não é? Como você não faz aquilo que nós estamos mandando fazer, como vocês não seguem os nossos padrões, então não é bom que vocês fiquem na igreja. Na verdade, vocês não devem ficar na igreja. Então eles estão desqualificando, eles estão insistindo naquilo que Paulo diz, o ascetismo, na adoração de anjos, não é? Em detalhes, por exemplo, sobre visões. O legalismo na igreja em Colossos, irmãos, envolvia o rigor na obediência, cerimônias lá da época de Moisés, mosaicas, mas envolveu também a busca por experiência espiritual. Eles não estavam preocupados apenas na observação rigorosa de códigos ritualísticos na igreja, não. Mais do que isso, eles entendiam que a verdadeira plenitude, o se estar cheio de Cristo, não é? O estar evoluído espiritualmente de uma forma muito maior, consistia em quê? Em misticismo. Coisas místicas, que acompanham inclusive a adoração de quem? De anjos. Sabem essas igrejas que dizem assim para você, olha, para você ser um ser mais espiritual, a sua oração, não faz oração só na igreja, não. Você tem que subir no monte para orar. É lá que você vai ter uma experiência de subir no monte. Você tem que ir lá no monte, lá em cima, perto do céu. Misticismo, ascetismo, da extrema negação, diz Paulo. Adoração de anjos. Anjos também como objeto da sua adoração. Anjos estavam sendo adorados. E mais provavelmente, como alguns estudiosos, eruditos vão indicar, não é? Eles se gabavam da adoração deles. A adoração deles era melhor do que a dos demais da igreja. Eles eram mais espirituais. Na verdade, o que se passava na cabeça deles era o seguinte: a nossa adoração penetra o véu. Ela rasga os céus. E isso não pertence à igreja. Há um caráter angelical nisso. Mas é como literalmente nós entramos nos céus. Como nós, que somos mais espirituais, adentramos os céus além do véu, nós temos então uma linha direta de adoração. E aí nós temos o quê? Uma nova revelação direta e especial da parte de Deus. Nós temos visões que vocês não têm, e isso nos torna melhores do que vocês. É exatamente o que a gente vê hoje. Ostentações de forma projetadas para impressionar com poder o drama da experiência espiritual particular. Nós conhecemos pessoas assim, ouvemos pessoas assim, estão sempre falando sobre algum encontro extraordinário com o sobrenatural. Alguma visão que tiveram e quão perto, por conta disso, elas se sentiram de Deus. São pessoas que chegam para vocês assediando vocês, assediando membros de outras igrejas, assediando pessoas descrentes, dizendo, olha, na nossa próxima reunião de louvor e adoração, você tem que estar presente. Você jamais teve uma experiência espiritual dessa maneira. A última foi tremenda, foi espetacular. Deus realmente apareceu no meio da igreja. E percebam, toda semana, irmãos, há uma pirotecnia espiritual que os faz ir muito mais além, serem mais espirituais do que os demais. E o restante dos cristãos se tornam cristãos o quê? Inferiores, desqualificados. Não é assim, porventura, em algumas igrejas?
que para que você de fato seja um crente, você precisa falar uma determinada língua angelical? De que você só é batizado pelo Espírito Santo quando você consegue falar em línguas, não é assim? Experiência mística não aprovada pela Escritura, não é assim? Mas olha para o texto. Vocês acham que Paulo olha para Colossenses e está satisfeito com isso? Vocês acham, irmãos, e nós não falamos aqui apenas no contexto da primeira igreja, vocês acham que quando nós olhamos para as igrejas evangélicas, nós deveríamos ficar satisfeitos com isso? Não! Isso para nós é motivo de vergonha, e nós precisamos fazer como Paulo, sermos firmes, diretos, em expor realmente aquilo que está acontecendo na vida dessas pessoas. E o verso 18 diz que tipo de pessoa é. Olhem lá comigo. É enfadoado, não tem motivo algum, muito pelo contrário, a sua mente é uma mente carnal. Irmãos, pode até parecer impressionante, espiritual, mas no fundo, é puro e simples orgulho. Puro e simples orgulho. Essas pessoas mesmas são o foco das suas conversas constantes sobre experiências espirituais. Elas. A propósito, você vai ver que elas são qualificadas como pessoas que têm o quê? Mente carnal. Quando a Escritura diz que todo e qualquer cristão, uma vez salvo, tem a mente de Cristo. Pode parecer que eles têm a mente espiritual. Pode parecer que eles têm a mente de Cristo, mas tudo que eles têm é uma mente de carne, diz o apóstolo Paulo. Uma mente governada e dirigida por suas pretensões pecaminosas. E aí deixa eu fazer aqui uma aplicação para você, meu irmão. Uma das marcas da verdadeira piedade, de uma espiritualidade autêntica, é a modéstia. Eu vou repetir, uma das marcas de se ser um crente autenticamente espiritual é a modéstia. A modéstia sobre a nossa intimidade com Deus. A modéstia sobre as nossas experiências espirituais. E no caso de falarmos delas, descuidadamente, nós damos a impressão de que minhas experiências deveriam ser a regra para qualquer outra pessoa. Não é assim, Colossenses? Temos que ter cuidado, irmãos. Mas, pastor, o senhor está negando a experiência espiritual? Não, irmãos, eu acredito na experiência cristã, espiritual, acredito. Eu acredito em uma comunhão calorosa e sentida com o Pai, com Cristo, por meio do Espírito Santo, mas eu creio nisso através dos meios ordinários, dos meios de graça que nos são concedidos. Eu creio numa experiência espiritual por meio da palavra, por meio dos sacramentos, por meio da oração. E eu quero e desejo, irmãos, como pastor, que todo crente desfrute da comunhão com Deus, que é um Deus vivo. Mas perceba que aqueles que desfrutam de comunhão com esse Deus por meio do Espírito Santo e através da palavra, são marcados por uma reticência, por um cuidado sobre aquilo que eles falam acerca da sua experiência, de modo que eles evitam o quê? Os holofotes sobre si mesmos. Eles dão a impressão de que eles são realmente o quê? Maduros por causa das suas experiências. Veja, toda a nossa atenção deve ser fixada em outro lugar. Quando essas pessoas que usam essas experiências para falar de si mesmas, expor o seu próprio orgulho, exporem-se por causa dessas experiências, como se eles fossem super religiosos, o que marca um cristianismo autêntico é o quê? O nosso foco não está em nós. O nosso foco está onde, irmãos? Em outro lugar, na verdade, numa outra pessoa, fixada em Cristo. Então percebam, Paulo diz, há duas mutações do mesmo vírus espiritual em Colossos. Há aqueles que estão enfatizando o quê? Regras ritualísticas, e aí acha que ele é aceito diante de Deus porque ele é escrupuloso no seu chamado comportamento espiritual, ou seja, ele faz tudo certo. E quem não se junta a essas pessoas para fazer como eles fazem, não estão fazendo da maneira correta. E se não fizerem do jeito deles, essas pessoas têm que fazer o quê? Tem que tomar cuidado dentro da igreja. E depois há aqueles que julgam as experiências
acreditam que Deus está do seu lado por causa do êxtase que sempre parecem ser capazes de conjurar sobre a demanda de experiências dramáticas que ele acha que deveria definir a vida cristã de todos, não apenas a sua. Então, se você não tem essa experiência, se você não sente o que eu sinto, então você é um cristão fracassado na sua vida espiritual. É isso que o legalismo faz, irmãos. É esse o engano do legalismo. Então, Paulo, o que é que Paulo quer? Ele quer fazer com que seus filhos na fé abram os olhos e vejam quão grotesco é isso. Quão mal é isso. O quanto eles não podem permitir ser enganados por isso. Pode parecer dramático, pode parecer atraente, pode parecer impressionante, pode até parecer poderoso, mas Paulo diz, são falsificações perigosas. E o legalismo, ele faz duas coisas com o corpo. Ele adoece o corpo e ele mata o corpo. Essa é a enfermidade. Mas Paulo tem um plano de tratamento. O que fazer? Qual é? Como é que a gente lidar com isso? Com poucas diferenças, basicamente Paulo diz que o tratamento é o mesmo para ambos os casos. No verso 17, para os que pensam que a essência da piedade está ligada à observação de ritos cerimoniais do Antigo Testamento, Paulo diz lá no verso 17, tudo isso tem sido sombra. Tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo, na verdade, é de Cristo. Pertence a Cristo. É encontrado em Cristo. Para aqueles que buscam a experiência, aqueles que pensam que a verdadeira marca da piedade é o êxtase, Paulo diz no verso 19, você não está se apegando à cabeça, ou ao cabeça, que é Cristo. E aqui, Paulo, em seu argumento para defender, para mostrar qual é o tratamento que é dado a esse mal dentro da igreja, Paulo estabelece uma pergunta, irmãos. Qual é a verdadeira marca da autenticidade espiritual da igreja? Não é fazendo coisas externas de maneira correta, e também ser identificado com uma longa ladainha de encontros com o sobrenatural, por mais dramáticos que eles sejam. Mas Paulo diz que a marca espiritual, a grande evidência da saúde na vida cristã, a evidência da saúde na nossa igreja aqui, é a centralidade de Jesus em nossa vida e da nossa igreja. É estarmos centrados em Cristo, ou seja, Jesus deve ser o quê? O ponto focal, a fonte da vida. A fonte da água viva que é Cristo, o objetivo, o objeto do nosso louvor. Cristo é tudo em todos, diz o apóstolo Paulo. Ele diz que a substância é Cristo. Então olha para a resposta aos guardadores de regra do verso 17. De forma que ele simplesmente está repetindo o conselho que ele deu nos versos 11 e 12. Quando ele vai responder à insistência da circuncisão. E aí qual é o argumento no verso 17? Ele está dizendo que esses padrões antigos, essas restrições alimentares, esses regulamentos de calendário, eles foram projetados para apontar para Jesus. A substância está em Cristo, Cristo é a coisa real. As leis dietéticas que restringem comida, bebida, dias, meses, anos, foram projetadas para o quê? Para nos apresentarem, para apontar Cristo, porque Cristo é o pão do céu, é a água viva. O calendário religioso, os festivais, as luas novas, os sábados, foram projetados para apontar para aquele que é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o começo e o fim, o mesmo sempre. Seja ontem, hoje e para sempre. Cristo Jesus é para apontar para Ele.
Deixa eu contar uma história para você, vai ilustrar bem isso. Suponha que eu deva dinheiro para você, uma grande quantia. Você me empresta, eu estou te devendo. Uma fortuna em dinheiro. E aí a gente tem um contrato redigido, nós temos um documento juridicamente vinculado, devidamente autenticado, descrevendo os termos e as condições do empréstimo que você fez para mim. Lá nesse documento, nesse contrato, existe a minha assinatura na frente, e esse documento se torna então para você o quê? Uma garantia. Você tem que guardá-lo o quê? As 7 chaves. Ele é um documento precioso para você. Então você seria sábio em guardar esse documento, manter esse documento seguro. É a prova de que eu estou devendo. E aí, suponha que agora eu viesse com um grande montante de dinheiro, uma pilha enorme, e eu pagasse não apenas aquilo que eu peguei emprestado, mas os juros. Eu vou reembolsar o empréstimo com juros. Tudo que eu te devo, e eu ainda vou ser gracioso com você, eu vou dar um pouco mais. E aí você diz, não, quero não. Eu prefiro guardar a minha preciosa nota promissória. Eu tenho uma nota promissória. Não, mas eu estou com dinheiro para te dar. Juros, correção monetária, até mais. E aí você diz, não, eu estou com a minha nota promissória faz tempo. Estou aqui botando ela no colo, alisando ela todo dia, olhando para ela. Então eu prefiro ficar com ela. Irmãos, isso é um cenário ridículo. Isso é ridículo. Se fosse o pregador lá de Eclesiastes, ele estaria dizendo o quê? Pai, isso é uma loucura. Paulo está dizendo aos Colossenses, por que você está brincando com leis sobre comida, com coisas de festas, com sábados? Essas são apenas notas promissórias. O que ele está dizendo é que Cristo é a riqueza, além do que estas notas promissórias, elas podem descrever. Cristo vale incomparavelmente muito mais do que isso. Nem se você pegasse a nota promissória que tem uma data futura e você antecipasse essa promessa, isso se compararia a Cristo. Ou seja, irmãos, Paulo está dizendo, a realidade supera as promessas. Elas são apenas notas promissórias. Então, por que é que você está se aferrando a esse tipo de coisa, se você pode ter aquilo que é real, ou seja, aquilo para o que essas notas promissórias apontam? Cristo é a coisa real, Paulo está dizendo. Ele é o único que você precisa. Então veja, aqui está o ponto do apóstolo Paulo. E qual é, irmãos? Andavam por aí tentando ser mais rigorosos possíveis, implementando os cerimoniais do Antigo Testamento, concentrando as suas observâncias ritualísticas externas, formalidades, sem perceber que as formalidades externas não substituem Cristo Jesus. Elas apenas apontavam para Ele, não salvam pecadores, Cristo é que os salva. E essa é uma mensagem, irmãos, que todos nós precisamos ouvir. E sabem por quê? Porque nós corremos o perigo de estarmos ligados, deslizarmos da realidade espiritual para formalidades. Deixarmos de ter intimidade com Cristo, dando um tratamento honesto ao nosso coração para nos ligarmos simplesmente a formalidades. E não pensem que isso está longe do meio reformado, irmãos. Eu não estou falando aqui só de neopentecostais que fazem geralmente isso, de pentecostais que às vezes também o fazem. Reformados muitas vezes estão afixados em formalidades. Por causa de formalidades, tem gente que não está mais dentro da igreja e se acha crente. Por causa de formalidades e ritos e coisas que eles acham que porventura a igreja deveria praticar, porque essa é a visão deles, distorcendo as escrituras, pegando pequenas coisas, coisas que estão ali, mais jogadas ao lado, ou seja, não são os pontos centrais, trazendo como se isso tivesse uma importância maior do que o próprio Cristo, do que os elementos de graça,
E eles fazem o quê? Não, tem que ser assim do jeito que eu quero. Exatamente como aqui em Colossenses. Então, se não pode ser como eu quero, eu não vou fazer parte da igreja. Eu sou um crente melhor. Então, a primeira igreja não é lugar para mim. O Jockey não é lugar para mim. Pissarra não é lugar para mim. Oitava igreja, não é lugar para mim. Porque não pensam como eu penso. Eu prefiro ficar em casa. Louco. Insano. Insensato. E isso nos leva a uma pergunta aqui, irmãos. Você tem Cristo? Qual é a razão de você estar aqui nessa noite? É para que o culto se molde aos teus desejos? É porque aqui as coisas têm que ser feitas conforme as tuas experiências, os teus valores, o teu entendimento particular? Por que você está aqui? Porque aqui nós não disponibilizamos essas coisas. Aqui, Cristo é disponibilizado por meio da pregação. Se você quer Cristo, você vai encontrá-lo. Cristo está sendo ofertado. Não rituais, não experiências farrapadas. Cristo é tudo o que você precisa. Minha pergunta é, você tem Cristo? É por isso que ele diz no verso 19, irmãos, os que buscam experiência estão focados em encontros dramáticos de poder. Não é em Cristo. Eles dizem, nós nos envolvemos da adoração angelical, nós temos uma linha direta com Deus, nós temos visões, nós realmente somos espirituais. Isso é o nosso orgulho, mas Paulo diz, vocês não retêm a cabeça. Isto é, vocês não se apegam a Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é seu corpo, vocês devem estar apegados a Ele. Não é porventura uma outra linguagem que Jesus usa para esse mesmo texto? Abram comigo, por favor, em João capítulo 15. Vejam se a linguagem de Cristo não é a mesma linguagem do apóstolo Paulo. Eu vou ler, acompanhe, versos 4 e 5, João 15. Aliás, leia comigo. Diz assim, permanecei em mim e eu, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Percebe, irmãos? É a mesma verdade. Tolos em pobres experiências não tinham a principal experiência que importa para a vida do ser humano. Sabem qual é? Cristo. Jesus, irmãos. Você quer se gabar de uma experiência espiritual? Tem que ser com Cristo. Cristo é o foco. Amém? Jesus é o foco, irmãos. Qual é o centro da sua vida cristã? Qual é o centro operacional da sua vida cristã? O que está no seu coração lá? O que porventura, nós falamos hoje de manhã sobre alegria aqui, não é? Falamos sobre alegria. E nós, não, quando falamos sobre alegria, nós não deixamos de citar que a fonte da nossa alegria é o Senhor. Então eu pergunto a vocês, o que é que realmente anima o coração de vocês? Porque se não for Jesus, então vocês são alvos desse vírus. Ele já começou a infectar a vida de vocês também. Por isso Paulo diz, apeguem-se à cabeça, estejam firmados em Cristo, permaneçam em Cristo pela fé, confiando nele. Descansem nas promessas de Cristo, na obra consumada da cruz, permaneçam em Cristo, obedeçam os seus mandamentos, diz o apóstolo Paulo. Quando Jesus, irmãos, ele é o centro,
o tudo mais se torna periférico para nós, irmãos. Quando Cristo é o centro, o que acontece na nossa vida é algo, irmãos, tremendo. É algo glorioso. O que acontece na vida da igreja é algo glorioso. A igreja vai estar centrada em Cristo, e aí duas coisas muito rapidamente vão acontecer. Primeiro, uma vida centrada em Cristo, uma igreja, um cristão centrado em Cristo, irmãos, será um lugar, uma pessoa que vai manifestar crescimento espiritual saudável. Vai haver crescimento espiritual. Veja o que Paulo diz no verso 19. Ele vai dizer que todo o corpo cresce. Paulo diz que quando nos apegamos ao cabeça, somos nutridos, somos unidos através de juntas e ligamentos com um crescimento que não vem do nosso orgulho, de rituais, de experiências, mas vem de Deus por meio de Cristo Jesus. Percebam que o verdadeiro crescimento não é um produto mecânico de regra cerimonial. O verdadeiro crescimento vem e está centrado em Cristo e naquilo que Ele promove no seu corpo. Mas é Cristo. E não há como, irmãos, a gente não pensar uma segunda consequência positiva para nós. União verdadeira. Veja o que Paulo diz. Esse corpo agora é suprido, bem vinculado por juntas e ligamentos. E ele faz o quê, irmãos? Ele cresce, o crescimento que vem de quem? Que procede de Deus. Vocês lembram? O que os falsos mestres estão fazendo? Estão julgando e estão desqualificando. Estão dizendo, olha, você pode fazer parte da igreja porque você segue a gente. Não, você não pode, então você sai. Se não for conforme a gente está dizendo aqui, você sai. Irmãos, legalismo na igreja, esse tipo de coisa na igreja, ele não promove unidade. Ele não vai promover comunhão na igreja. O que ele vai promover é o quê? É desunião. O que estava acontecendo em Colossos? Divisão. A igreja estava o quê, irmãos? No perigo de fazer o quê? Ter um cisma, haver uma grande fratura na comunhão da igreja. Então Paulo está dizendo, qual é o fruto de permanecer em Cristo, de se apegar a Jesus? O verso 19 diz, apegam-se à cabeça de quem? Ouçam, o corpo todo. Não é um elemento do corpo, não é o braço, não é apenas a mão, não é um dedo, não é um olho. Ele diz, todo o corpo agora é nutrido, todo o corpo está unido em juntas e ligamentos, e ele cresce o crescimento que é de Deus. A ênfase está em todo o corpo, nutrido, tricotado. As mulheres sabem, conhecem essa linguagem, tricotadozinho junto. Uma das marcas da crescente maturidade cristã é você estar com outros crentes. É você amar os outros crentes. É você amar a comunhão dos crentes. É você amar os seus ajuntamentos com seus irmãos. Maturidade cristã nos leva, irmãos, não a queremos nos afastar um do outro, não, mas a queremos o tempo inteiro buscarmos um ao outro, estarmos juntos. E isso de maneira muito prática, irmãos, nem que seja para tomar um cafezinho, presbítero. Ou ir lá para o encontro de casais. O que move o nosso coração quando nós estamos unidos, ligados, crescendo o crescimento em maturidade espiritual nós desejamos mais do que tudo, estarmos em primeiro lugar com Cristo e estarmos com o povo de Deus. Você quer conversar com seu irmão, com a igreja sobre as coisas de Deus. Você ama a comunhão dos santos. Você ama a igreja de Cristo. Você sabe que você não vai poder ser um cristão sozinho. Você vai entender que o isolamento não é um fruto do Espírito. Você vai entender que a independência não é uma característica de maturidade cristã, porque nós crescemos em comunidade, porque nós somos um corpo, porque nós crescemos juntos. O que é que Jesus diz em João 13:35? Os que habitam em Cristo, ele vai dizer, se amam. Ele diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Percebem? Essa é a marca de uma igreja em crescimento onde Cristo é o centro. Os crentes têm Jesus no centro, não se afastam, não fogem, não recuam, não se contentam com o pregador favorito da internet, não se contentam com o palestrante favorito das mídias sociais.
Porque eles não abandonarão a tarefa de se unirem, como alguns têm o hábito de fazer. Mas eles vão se encorajar mutuamente e ainda mais, eles vão esperar juntos aquele bendito dia que está se aproximando, o dia do Senhor, não este, mas aquele glorioso dia, e eles vão esperar juntos. Então perceba, Paulo coloca diante de nós, irmãos, duas visões conflitantes do cristianismo. Uma ensinada pelos falsos mestres, impressionante, rigorosa, ascética, severa e cheias de regras para se manter. Essa é a primeira. Pessoas que estavam se gabando de experiência sobrenatural. E eu espero que você possa ouvir o aviso do apóstolo Paulo. Falsificação é isso, legalismo. Isso gera julgamento, isso leva à divisão. Não é fruto do bem, é veneno, é um vírus, é um mal mortal. Mas há outra visão que Paulo mostra, que é a visão que Paulo prega, é a visão que Paulo sempre pregou, simples e comum. E é uma das razões pelas quais a falsificação é sempre muito atraente, porque a coisa real, ela é sempre simples e comum. O cristianismo autêntico, irmãos, ele não é isso não, que a gente vê não. Ele é simples e comum, porque ele não é focado em si mesmo, porque ele é focado em Cristo, porque ele se mantém firme naquele que é o cabeça, porque ele sabe que a substância é Cristo e ele repousa em Cristo. E aqueles que seguem esse caminho crescem um crescimento que vem de Deus e se amam e se completam mutuamente. Há aprofundamento na unidade, não existe divisão. Então deixa eu fazer um apelo quando eu concluo. Cuidado, irmãos. Cuidado com regrinhas. Cuidado com falsificações. Cuidado com falsa piedade. Cuidado com falsa religiosidade. Não se conformem, irmãos, a formalismo em vez daquilo que é real. Não busquem experiências simplesmente para ter experiências. Tudo que você vai fazer é levar cada vez você mais ao fundo de você mesmo. E um certo teólogo já disse uma vez, quando as coisas nos levam mais profundamente para dentro de nós mesmos, a única coisa que nós vamos encontrar ali é podridão. Podridão, irmãos. Então, qual é a nossa conclusão dessa noite, irmãos? Tanto para crentes quanto para descrentes aqui. Os descrentes aqui já entenderam isso. É Cristo ou nada. Ou é a religião verdadeira ou é falsa. Ou é Cristo e a religião correta, ou são essas regrinhas, ou são santos, ou é idolatria, ou é a salvação por meio de obras. Ou é Cristo, ou são essas coisas. Então, para nós, irmãos, a única coisa que resta é colocar os nossos olhos em Jesus. É prosseguir por meio da Escritura conhecendo Jesus. É confiar em Jesus. É amar Jesus. É querer servir a Jesus. Porque Ele é a substância da nossa religião, da verdadeira religião. Nós cantamos aqui, in Christ alone, só em Jesus. E perceba que se você se afastou de Cristo, ou seja, se Cristo já não está mais no centro, esse vírus do qual o apóstolo Paulo nos advertiu começou a infestar e a infectar a tua vida espiritual. E a única coisa que você deve fazer é voltar-se para a cura, para o plano de tratamento, arrepender-se do seu orgulho, do seu egocentrismo, da falsificação na qual você está envolvido, que é disponível, e voltar-se para Cristo. Como diz o apóstolo Paulo no verso 19, apegue-se ao cabeça. Apegue-se ao cabeça. Vida, crescimento e unidade, tudo vem por meio do cabeça. Amém? Vamos orar, irmãos. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra nessa noite.
Pai, muito obrigado pela tua palavra para nós. Nos ajude, por favor, a não nos deslumbrarmos, ó Deus, com aquilo que é extraordinário e nem a sermos levados por um conjunto de regras que sabemos que não podemos manter, ó Deus. Mas, em vez disso, nos ajude em humildade a ver que precisamos de um Salvador fora de nós mesmos. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Ajude-nos, ó Deus, por mais maduro que sejamos, por mais tempo que tenhamos na vida cristã, a nunca nos desviarmos do foco que é Jesus, que é a sua glória, a sua grandeza, a sua graça, a sua obra consumada, a sua obediência, o seu sangue, a sua intercessão celestial, Senhor. Isso, de fato, é tudo que os nossos corações precisam, ó Deus. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dê aos teus filhos e os ensine a graça de estarem apegados ao cabeça, que é Cristo Jesus. Tudo isso te pedimos, em o nome dele. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Nós vamos cantar o hino Resposta. O hino que eu citei. Nós não cantamos, mas vamos cantar. Só em Jesus.